Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-governador do Acre, Gladson Camelli, pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A pena foi fixada em 25 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, considerada a maior já aplicada pelo STJ em ação penal originária. Além da prisão, o colegiado determinou o pagamento de multa e indenização ao Estado do Acre no valor de 11,7 milhões de reais, além da perda do cargo de governador. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Camelli liderava uma organização criminosa composta por núcleos políticos, empresariais e familiares, responsáveis por fraudes em contratos públicos e desvio de recursos estaduais. As investigações realizadas no âmbito da Operação Ptolomeu apontaram prejuízo milionário aos cofres públicos, especialmente em contratos firmados com a empresa Murano Construções Limitada. No julgamento, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que as provas demonstraram a participação direta do ex-governador no esquema ilícito. De acordo com a ministra, empresas ligadas ao irmão de Camelli eram favorecidas em contratações fraudulentas realizadas pela administração estadual. Também foram identificadas movimentações financeiras suspeitas e utilização de recursos desviados para aquisição de bens de luxo, incluindo apartamento em São Paulo e veículo de alto padrão. A defesa sustentou a nulidade das provas, alegando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal sobre usurpação de competência durante parte da investigação. Contudo, a relatora destacou que os elementos declarados inválidos não foram utilizados para fundamentar a condenação. Segundo Nancy Andrighi, as investigações prosseguiram com base em provas autônomas e legalmente obtidas, como interceptações telefônicas e relatórios financeiros. Assim, a maioria da corte acompanhou o voto da relatora e manteve a condenação do ex-governador. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que rejeita a suspeição de perito judicial. Segundo o colegiado, esse tipo de pronunciamento possui natureza de decisão interlocutória, pois não encerra o processo, afastando a possibilidade de interposição de apelação. No caso analisado, uma empresa agropecuária em ação reivindicatória havia apresentado exceção de suspeição contra o perito judicial após a elaboração de laudo desfavorável aos seus interesses. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido por considerá-lo tardio e por ausência de provas capazes de demonstrar a alegada parcialidade do auxiliar da Justiça. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio de apelação. Contudo, o tribunal não conheceu do recurso, entendendo que a decisão impugnada possuía natureza interlocutória e, portanto, somente poderia ser questionada mediante agravo de instrumento. Para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a utilização da apelação configurou erro técnico grave, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso da empresa. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que decisões proferidas em incidentes processuais, como a suspeição de perito, não têm natureza de sentença. A ministra também explicou que o princípio da fungibilidade recursal só pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva sobre o recurso cabível e ausência de erro grosseiro, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos a possibilidade de complementação de valores relativos à correção monetária no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A controvérsia foi cadastrada como tema 1426 e envolve a aplicação dos entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral. O relator dos recursos afetados, ministro Gurgel de Faria, destacou que a discussão ganhou relevância após o STF afastar a utilização da taxa referencial como índice de correção monetária nas condenações impostas ao poder público. Segundo ele, a mudança provocou aumento significativo no número de recursos em que as partes discutem a continuidade do cumprimento da sentença para cobrança de diferenças decorrentes da atualização monetária.
De acordo com o ministro, a matéria já apresenta elevado volume de decisões no STJ, incluindo o acórdão da primeira turma e centenas de decisões monocráticas sobre o tema. Diante da repetição da controvérsia em diversos processos, a afetação busca uniformizar a interpretação jurídica adotada pela Corte. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes que discutam a mesma matéria e nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, tanto nos tribunais de segunda instância quanto no próprio STJ. O julgamento pelo rito dos repetitivos busca garantir maior segurança jurídica, estabilidade e economia processual na solução de demandas semelhantes em todo o país. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.